Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Aqui é professor Nelson Confinetti. Eu tenho o prazer de novamente discutir um assunto de endocrinologia com vocês. E hoje o tema vai ser tireoide. Tireoide é uma glândula endócrina, é, unicamente endócrina, é a maior glândula que nós temos no nosso organismo. É aquela famosa forma de borboleta que a gente tem no pescoço, importantíssima, porque produz hormônios que regulam todo o metabolismo do corpo. Todas as nossas células precisam desses hormônios para funcionar. Rim, coração, pele, cérebro. E ela é importante não só na regulação de todos os nossos mecanismos metabólicos, mas também com o crescimento e o desenvolvimento de órgãos essenciais, como, por exemplo, o cérebro. Ele produz essencialmente 3 hormônios, né, o T3, o T4, e a calcitonina. A calcitonina é tema de um outro assunto e nós vamos falar principalmente de T3 e T4 na nossa gênese de hoje. Então, é uma glândula razoavelmente pequena, já tem no máximo 25 gramas, mas é a única de origem exclusivamente endócrina. Ela faz todo o processo do nosso desenvolvimento, do feto, do desenvolvimento cerebral pós-nascimento, do desenvolvimento de crianças, importantíssima na adolescência, importantíssima no nosso processo reprodutivo, de maneira que, sem que você tenha a função tireoidiana completamente equilibrada, a nossa fertilidade masculina e feminina, mas principalmente feminina, ela está comprometida. Isso sem considerar que o nosso metabolismo energético depende dela. Então, se você não tiver o hipotireoidismo ou a doença da tireoide bem regulada, o indivíduo tem alterações de peso, memória, concentração, humor, controle emocional. São coisas que nós temos que retirar quando a gente tem alterações na função dessa tireoide. Existem algumas coisas que são bastante curiosas, né? Ela é uma glândula que vem descrita do grego "tiros", que é escudo, e "oides", que é forma. Então ela tem a forma de um escudo, porque eles acreditavam que ela tinha um escudo protetor, era um escudo protetor. Até muito tempo atrás, até aliás no início, acreditava-se que ela tinha uma função exclusivamente estética. Até 1656, com um pesquisador chamado Thomas Wharton, ele acreditava que ela não tinha nenhuma ação biológica importante. Existem duas grafias em relação a esse nome, né? Ela pode ser chamada de tireoide ou pode ser chamado de tiroide. Isso são 2 termos usados. Eu pessoalmente dou preferência para tireoide. É a mais ultima é o mais rotineiramente utilizado. Ele, eh, a descrição hormonal foi primeiro de 1905. Vocês vejam que a gente da endocrinologia tem muita dificuldade, eh, em lidar com as doenças que têm descrições seculares, mas o doutor Starling foi aquele primeiro que descobriu um hormônio e depois deu-se a sequência com ah, a descrição de vários outros tipos de hormônio. Uma curiosidade histórica é que parece que as os desenhos de Cleópatra indicavam que ela tinha bócio, né. Então, se olhar eh, cuidadosamente para o pescoço, a gente vai encontrar a rainha do Egito com uma formação de bócio difuso.
Não sei se isso é verdade. A glândula tireoide, então, no início ela era colocada como sendo parte das glândulas salivares. Obviamente que são glândulas, diferentes, uma de característica endógena e outra de característica exócrina, não se relacionam, mas tinha-se essa ideia ainda do início. O primeiro artista, cientista, talvez um dos homens mais inteligentes que o mundo já teve, a desenhar a tireoide foi Leonardo da Vinci. Mas parece que tem descrições anteriores de chineses, a gente não tem muita ideia da medicina oriental, só da medicina ocidental. Em 1909, Kocher, um fisiologista alemão, ele conquistou o Prêmio Nobel da Medicina pelas descobertas dessa glândula, e em 1835 a doença de Graves sindrômica, prestem atenção que naquela época não havia dosagem hormonal, recebeu esse nome porque um médico irlandês chamado Robert James Graves descobriu uma doença com aquelas características de hipertireoidismo que a gente conhece muito bem. Em relação, então, aos itens que nós vamos discutir hoje, são 5 questões relacionadas à tireoide. Tireoide é uma glândula, muito bem estudada, cada vez mais bem compreendida, e é um item na endocrinologia essencial. A primeira questão diz respeito ao seguinte enunciado: a idade limite para iniciar o tratamento do hipotireoidismo congênito é de até A, 15 dias de vida, B, 30 dias de vida, C, 45 dias de vida, a questão D, de dado 60 dias de vida, e a questão E, 90 dias de vida. Ora, a tireoide é um órgão essencial no crescimento do feto. A partir da terceira, quarta semana de vida embriológica, ela já começa a ser desenvolvida. Então, até esse período, e até que você tenha a compleição completa dessa formação de T3 e T4, o hormônio materno ele atravessa a barreira placentária e provém o feto deste hormônio que é essencial. A partir daí é que o feto tem autonomia. Na 12ª semana de gestação, o corpo já tem o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide completamente já estabelecido, porque é um hormônio dentro do processo evolutivo extremamente necessário para qualquer função. E aí a gente está falando de uma das coisas que no recém-nascido e no feto é essencial, que é o desenvolvimento cerebral. Por uma questão evolucional, o encéfalo, o cérebro, ele não é desenvolvido completamente quando a criança nasce. Ele persiste até por uns 3 anos a ter um desenvolvimento completo. E é nisso que o hormônio da tireoide é importante. Então, até o nascimento, se a criança tem hipotireoidismo congênito, que é um item completamente diferente do hipotireoidismo adquirido durante a vida, a tireoidite Hashimoto, esse é por desormonogênese ou por uma alteração na formação da glândula anatômica, da formação da glândula, eh você não tem o hormônio tireoidiano ao nascimento. Então, vamos lembrar, o T4 é um pró-hormônio, né, no fundo não é um hormônio, mas ele é de longa duração. A vida dele é longa. Então, até o nascimento, a mãe provém o feto desse hormônio. Após o nascimento, ela tem ainda uma reservinha que vem da mãe. Mas essa reserva é curta. Essa reserva
não pode durar mais, resposta certa, 15 dias. Então, hoje, os programas, de identificação de hipotireoidismo congênito são essenciais e faz parte do estatuto, eh, da criança aqui no Brasil, desde a década de 1970, sendo obrigatório o teste do pezinho para a identificação de possível hipotireoidismo, em torno de 1 para 4 mil nascidos vivos, com a presença desse hipotireoidismo e, portanto, até 15 dias é o prazo para que nós, médicos, tratemos essa doença. Se a gente não tratar, aquele desenvolvimento que eu contei para vocês, cerebral, passa a ser prejudicado e é importantíssimo saber, de maneira definitiva. Não temos mais o termo é muito antigo, mas isso era chamado de cretinismo, né. Então, a má formação a partir do nascimento por falta do hormônio tiroidiano dá danos cerebrais, definitivos na criança. O tratamento é interessante, porque é simples, é barato, é rápido, mas tem que ser imediato. A levotiroxina, que é o T4, e a dose para criança é uma dose maior do que a dose para o adulto. Ela tem um metabolismo que exige que você dê 10 microgramas quilo um dia. Então, mãe, né, mãe é fácil de lidar com criança, sabe lidar com criança, acerta o comprimidinho, coloca um pouquinho de água e ela toma esse que vai ser o hormônio que é a vida dela. TSHs, hã, no teste do pezinho acima de 20 dão o nosso diagnóstico de hipotireoidismo congênito, doença definitiva e tratada pelo resto da vida, e a gente não tem que questionar esse diagnóstico, tem que ser imediato. A questão número 2: qual a alternativa falsa em relação às tireoidites? É, mais de 90% dos casos que nós temos de tireoidite são tireoidite autoimune, tireoidite autoimune linfocítica, também conhecida como tireoidite de Hashimoto, e as outras tireoidites são mais raras, mas, no entanto, a gente não pode esquecer que elas podem acontecer. É um termo muito amplo, são várias tireoidites, com algumas diferentes, a grande maioria evolui com um quadro único, que é o hipotireoidismo. Então, a questão a tireoidite, eu vou só chamar a atenção, na questão 2 é a alternativa falsa. A tireoidite silenciosa tem origem viral. A tireoidite de Hashimoto pode evoluir com a formação de nódulos. C. Na tireoidite de Riedel, existe infiltração de células inflamatórias. D. A tireoidite aguda pode ser causada por uma fístula do seio piriforme. Então, raramente, cistos de linha mediana, como é o caso do cisto do seio piriforme, ele pode evoluir com fístula para a tireoide. Eu já vou adiantando que esta é uma questão que está correta. E pode dar uma tireoidite bacteriana aguda, rara. Isso é rara, eu vi poucas na minha vida, mas, entretanto, essa é uma fonte possível. E tireoidite infecciosa pode ser causada pelo Pneumocystis carini, então tuberculose de tireoide é rara também, hoje em dia muito mais do que antigamente, mas essa é uma possibilidade de uma bactéria que pode causar doença na tireoide. A questão correta, que é a falsa, é a C. Então, a tireoidite de Riedel é um distúrbio fibroinflamatório raro, né, que pode causar hipotireoidismo. Ela tem uma característica muito interessante,
porque ela, eh, dá à tireoide uma característica de rigidez extrema, né. São as tireoides mais endurecidas que a gente encontra, pela fibrose extrema com que destrói toda a arquitetura tiroidiana. As lesões causadas podem piorar e ela é sempre lenta e progressiva, e em alguns casos, ele pode ser totalmente destruído. Em alguns não, na verdade, na grande maioria dos casos, ele é totalmente, eh, progressivo e pode causar, eh eh, questões obstrutivas, né, com falta de ar, sensação de sufocamento e disfagia. Esta grave, inflamação se espalha para os tecidos próximos do pescoço, é um processo inflamatório, perdão, é um processo fibroso, endurecido, difuso, provocando um bócio denso, duro, indolor e uma fibrose que tem características sistêmicas. Então ela foi descrita novamente, como a maioria das doenças endócrinas, como uma síndrome, em 1883, por um cientista chamado Bernard Riedel, da onde vem o nome, a tireoidite de Riedel. Ela causa hipotireoidismo muito frequentemente, muito raramente causa hipertireoidismo. Ela é rara e ela é muito mais comum em mulher e mais comum entre os 40 e os 60 anos de idade. Dando continuidade, então, aos nossos temas de tireoide, a questão número 3 dá o seguinte enunciado: em uma paciente, aos 25 anos de idade e no final do primeiro mês de gestação, foi encontrado um nódulo tireoidiano sólido de 1,1 centímetro de diâmetro e a citologia compatível com, eh, no bócio folicular. Eh, Na verdade, isso acaba tendo vários nomes, já dando um spoiler, né. O bócio folicular também é considerado nódulo coloide, então, de características benignas, e o que nos importa nos nódulos é se ele é funcionante ou não, isso é facilmente determinado, e se ele tem alguma característica que nos leva à preocupação de neoplasia, de doença cancerígena. Qual é a conduta mais adequada nessa situação? Então A, cirurgia. Questão B, alcoolização percutânea. Questão C, observação semestral. Na questão D, cirurgia no segundo trimestre, caso haja crescimento do nódulo. Questão E, citologia aspirativa no final do primeiro, segundo e do terceiro trimestres. Ora, o bócio nodular, então, é uma das situações mais frequentes dentro do consultório da endocrinologia. É uma condição mais frequente em mulher, bem mais frequente em mulher. Tomou uma outra dinâmica depois que os complementos diagnósticos nos deram tranquilidade. Então, nessa situação aí colocada no item 3, refere-se a um bócio pequeno, um nódulo até 1,5 cm. 1,5 cm é considerado pelo endocrinologista um nódulo pequeno e com uma característica, obviamente ela já foi levada à citologia, à punção aspirativa por agulha fina, que mostrou uma característica benigna. Muito dificilmente dentro da citologia de tireoide, você tem um falso positivo, quer dizer, eh, você encontrar alguma coisa que não existe, né. Então, eh, o bócio folicular é de características benignas e ele não se transforma em maligno. Ele merece um acompanhamento, mas
nada mais que isso. Então a questão adequada é a observação semestral, e algumas vezes a partir então, se não fosse talvez pela gestação, a gente levava a uma observação anual, porque é um nódulo pequeno, é um nódulo de pouco interesse do ponto de vista médico. A gravidez, ela tem uma certa é um turbilhão imunológico, então talvez, se desenvolvam algumas coisas que em outra situação não teria, mas nada do ponto de vista clínico que seja preocupante. Não se faz ultrassom de tireoide, a não ser que você palpe alguma coisa diferente. Então a palpação, a semiologia é imprescindível no segmento e no diagnóstico das doenças da tireoide. Então, tireoides normopalpáveis não são investigadas do ponto de vista ultrassonográfico, que é o mais comum para a gente, e quando presentes a maioria dos nódulos, eles não são visíveis, mas também não trazem risco, nem à gestante, nem à população geral, né. Então a cistoloide ósseo folicular, ou nódulo coloide, nos tranquiliza, indica apenas o segmento ocasional e nada mais. Na questão número 4 diz, o seguinte enunciado: a paciente feminina de 65 anos apresenta fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, depressão, já com uma coisa muito esquisita para alguém de 65 anos, que é o sangramento vaginal, rouquidão, pele seca e áspera, bradicardia e o reflexo tendinoso profundo lento, quer dizer, uma lentificação da segunda fase do reflexo tendíneo. Isso é a descrição completa de um quadro que todo mundo conhece, que é hipotireoidismo. É o quadro fenotípico de hipotireoidismo. Assinale as mais prováveis alterações laboratoriais encontradas. As mais prováveis e muito fáceis da gente identificar na nossa prática clínica. Então, a questão A: um TSH diminuído e um T4 elevado? Não. Então, se o indivíduo tem hipotireoidismo, o 4 jamais vai estar elevado. TSH aumentado e T4 diminuído, esta é a resposta certa, porque, na verdade, o que caracteriza o hipotireoidismo, e principalmente o hipotireoidismo primário, que é o mais comum na nossa prática clínica, é uma doença onde a tireoide não tem o seu funcionamento adequado, então você tem o T4 diminuído e o TSH aumentado. O TSH aumenta muito antes de diminuir o T4. Questão C: TSH normal e T4 aumentado. Obviamente está errado, o T4 nunca está aumentado, como eu já tinha explicado. D: TSH diminuído e T4 diminuído. Olha, muito raramente isso deve acontecer, porque essa situação é descrição de hipotireoidismo secundário. É raro, mas não combina com o nosso caso em questão. A paciente de 65 anos provavelmente tem um hipotireoidismo primário e não secundário. E TSH diminuído e T4 normal não. O TSH diminuído e o T4 normal não condizem com aquele quadro, que é um quadro extremamente claro, é um quadro clínico florido, extremamente fácil da gente diagnosticar. É uma das doenças mais comuns do consultório do endocrinologista, talvez mais comum até que obesidade. E as descrições do quadro clínico, que a maioria das vezes a gente não pega nessa situação, pega muito antes, é exatamente o do enunciado. E a última questão que a gente vai discutir sobre doença da tireoide diz o seguinte: a questão 5. Os seguintes fatores podem implicar aumento da necessidade diária de levotiroxina
em mulheres com hipotireoidismo primário, exceto, importante acrescentar, qual é a questão que não é a correta? Gravidez, então lá. B, doenças intestinais inflamatórias, esse é um tipo de estresse físico. C, terapia crônica com sertralina, fenobarbital e carbamazepina. D, terapia androgênica. E cirrose hepática. Então, a questão correta, que é a que você não precisa de mais hormônio da tireoide, é a questão D, que é a terapia androgênica. A terapia androgênica é uma forma de substituição hormonal. Endocrinologista é bom na fisiologia, quer dizer, nós sabemos repor muito bem hormônios. Quando isso foge da fisiologia, não é conosco. Então, terapia androgênica, tecnicamente, se refere à substituição de um hormônio em doses fisiológicas. E o que é fisiológico, você não precisa mais do que o T4 necessário. Desde 1950, a levotiroxina, que é uma molécula barata, é de escolha para o tratamento do hipotireoidismo. A dose média para o adulto é de 1 a 1,7 microgramas por quilo dia. O adulto, o idoso, ele precisa de um pouquinho menos. Ele pode ter valores de TSH um pouquinho mais altos, porque ele não precisa de um metabolismo 100% bom. Então, 1 micrograma estourando, no máximo 1,5 microgramas quilo dia. Lembrando sempre que na reposição do hormônio tiroidiano polo idoso, ele tem que ter uma lentidão em alcançar esse TSH normal, quer dizer, a terapia substitutiva completa pode demorar meses, e isso é esperado que isso aconteça. A monitorização do tratamento do hipotireoidismo é com o TSH sérico, e ele demora para cair, então ele demora para normalizar meses, isso é assim mesmo. Então a gente não tem que ter pressa para tratar hipotireoidismo. Quando o paciente atinge o eutiroidismo, ah, o segmento é feito a cada ano, talvez um pouco antes, 6 meses, em crianças 3, 4 vezes ao ano, mas na grávida, um pouquinho mais semanalmente, né, a cada 4 semanas, mas ele tem, de uma maneira geral, o adulto, dose fixa, de T4. De uma maneira geral, algumas situações fazem com que essa dose seja um pouquinho maior que o fisiológico. Então, doenças crônicas, estresse físico, como, por exemplo, uma cirurgia, uma doença infecciosa aguda um pouquinho mais grave, então as pessoas precisam de uma dose maior de levotiroxina do que deveria. E algumas drogas, principalmente anticonvulsivantes, a rifampicina para o tratamento da tuberculose e a sertralina, fazem com que haja alteração na metabolização da levotiroxina que a gente está administrando. Eu, com muito prazer, termino mais esse módulo. Eu fico muito contente de estar cooperando com a formação de vocês e até a próxima aula que vamos estar administrando. Muito prazer, tenham boa jornada.